Olá pessoal, professor Eduardo Jardel aqui. Hoje eu trouxe aqui para vocês um tema muito interessante, que hoje vamos falar sobre dinheiro. Quem não gosta de falar sobre dinheiro, né? Então, o nosso tema hoje é o plano financeiro, ou seja, o papel do dinheiro na evolução, no desenvolvimento de uma empresa. Então, para que eu vou precisar do dinheiro dentro do contexto de uma empresa, dentro do contexto do empreendedorismo, ok? Então, temática de hoje, plano financeiro. Diferente de outras partes da matéria, que nós trabalhamos de uma forma mais qualitativa, mais criativa, aqui nós vamos precisar ser muito racionais, muito lógicos para poder fazer o plano financeiro. Então, a pegada aqui é uma pegada de número. Aqui a gente vai precisar analisar com muita calma cada uma das contas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, cada uma das necessidades financeiras que a empresa pode ter, a gente precisa ter uma análise bem crítica, bem criteriosa, para poder fazer a empresa vingar e fazer a empresa desenvolver, ok? Então, o plano financeiro, ele contempla números, mas ele também contempla planilhas, contempla gráficos e outras informações desse tipo. Ele é a principal fonte de referência sobre o controle da saúde financeira da empresa. Se eu perguntar para vocês o seguinte, fala, olha, que hora vocês acordaram hoje? O que vocês fizeram no dia de vocês até agora? Vocês tomaram café da manhã, tomaram banho, escovaram os dentes, estudaram? Em algum momento do dia de vocês, vocês pensaram em parar para respirar? Provavelmente não, né? Porque respirar é algo que nós estamos sempre fazendo de uma forma involuntária. Então, a gente não pensa para poder respirar. E assim como o oxigênio é o que sustenta, né, dá energia aí para o nosso corpo, o dinheiro é o que sustenta a empresa, ou a receita, ou o lucro é o que sustenta a empresa. Então, apesar da empresa não existir só para ter o lucro, vamos dizer assim, né, ela tem é um conjunto de pessoas ali que tem objetivos comuns, como eu já falei para vocês em outras aulas, o lucro é essencial para a empresa. O dinheiro é essencial para a empresa. Então, é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho agora. Para que o dinheiro serve na empresa? Para que a gente precisa de dinheiro na perspectiva da empresa? Olha, esse plano financeiro aqui, ele está bem tranquilo, bem reduzido, tá bom? Eu poderia passar muito mais conteúdo, mas como a gente está fazendo a distância, eu resolvi dar uma enxugada aqui nessa temática para ficar mais fácil para vocês. Caso vocês tenham que rever e tudo mais, né? Então, acaba que a gente consegue otimizar um pouco os conceitos, tá bom? Então, nós vamos abordar 4 coisas aqui nesse plano financeiro. Primeiro, investimentos. Segundo, custos. Terceiro, despesas. E quarto, receitas. Ok? Investimentos, custos, despesas e receitas. Talvez vocês tenham alguma base já sobre o que são essas coisas, tá bom? Mas são coisas diferentes. Então, investimento é diferente de custo, que é diferente de despesa, que é diferente de receita, tá bom? Especialmente esses três aí, investimento, custo e despesa, nós podemos chamar de gastos. São dispêndios financeiros que a empresa tem, ou seja, é dinheiro que sai da empresa. Enquanto receita é dinheiro que entra, tá bom? Eu vou explicar cada um desses tópicos aqui para vocês. Vamos falar sobre investimentos, pessoal. Investimento é um gasto que a empresa tem para poder começar a funcionar. Então, independente de qual seja a sua empresa, uma empresa de produto, uma empresa de serviço, independente de qual seja a sua empresa, para você começar a funcionar, você vai precisar de investimento. Então, quando uma empresa, antes dela abrir a porta, antes dela iniciar o atendimento ao público, antes dela iniciar a produção dela, seja lá de qualquer que seja o produto, ela tem investimentos. Então, não se esqueçam, investimento são gastos que eu tenho para começar a funcionar. E eu tenho 3 tipos diferentes de investimentos que são os principais. Vamos falar um pouquinho sobre eles.
primeiro tipo de investimento, eu coloquei até uma casinha aí para vocês fixarem o conteúdo, são os investimentos fixos. O que é investimento fixo, pessoal? É aquele dinheiro que eu tenho necessidade de gastar antes de começar a funcionar em coisas que vão equipar a minha empresa, ou que vão fazer, vamos dizer assim, vão estruturar o meu negócio para que eu possa começar a funcionar. Então, por exemplo, imóveis, né? Eu comprei um terreno e construí uma fábrica. Isso é o quê? Investimento fixo. Eu tive o gasto ali de comprar o terreno e eu tive que levantar a fábrica. Então, eu tive um investimento chamado investimento fixo. Agora, outras coisas, equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, veículos, tudo isto faz parte dos investimentos fixos. Vamos supor então, eu, professor Eduardo, falo assim, não, ó, eu quero abrir uma hamburgueria artesanal. Descobri que a paixão da minha vida é fazer hambúrguer artesanal. Beleza? O que eu vou ter de investimento? Olha, eu vou ter que comprar o trailer, investimento fixo, tá bom? Vou ter que comprar um trailer. Aí agora o pessoal está usando container, né? Então vou ter que investir em um trailer daquele de container. Vou ter que comprar a chapa para poder fritar o hambúrguer. Vou ter que comprar mesas e cadeiras para o meu estabelecimento. Vou ter que comprar utensílios diversos, né, como espátulas e tudo mais. Vou ter que comprar botijão de gás. Talvez eu vou ter que comprar um carro para poder fazer o transporte, né, da matéria-prima e outras coisas mais. Então, este investimento eu chamo de investimento fixo. E é muito importante aqui, ó, eu vou ligar o laser para facilitar, é muito importante a gente levantar quais são os tipos de investimentos fixos, a quantidade de cada um, quantidade necessária de cada um, né, o valor de cada um e o total que eu vou precisar desembolsar aí para poder fazer esse investimento fixo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Investimento fixo é este gasto que eu tenho para poder começar a funcionar em coisas que vão fazer a estrutura do meu negócio. Investimento financeiro. Aqui ficou um pouco ruim, especialmente para quem está acessando pelo celular, mas eu vou explicar. Investimento financeiro, pessoal, basicamente ele é composto de duas coisas. Lembrando, a lógica do investimento financeiro é uma lógica semelhante ao do investimento fixo. Então, são gastos que eu tenho para começar a funcionar. Só que aqui é uma outra categoria de gastos. Aqui não está necessariamente relacionado à estruturação, aos equipamentos, às máquinas que o meu negócio precisa. Então, aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, estoque inicial. Então, o que eu preciso ter? Vamos falar, vou abrir uma padaria. O que eu preciso ter de estoque inicial ali? Eu vou ter que, se eu for vender leite, se eu for vender refrigerante, se eu for vender picolé, se eu for vender outras coisas, eu vou ter que fazer um estoque inicial. Esse estoque inicial de produto, tá? Ou de matéria-prima, se a minha empresa for uma fábrica e tiver que produzir, então este estoque inicial de produtos ou de matéria-prima, e aí tem aqui descrição, produto ou matéria-prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, né, a quantidade que eu vou ter de cada um, valor unitário e valor total, este estoque inicial é o investimento financeiro. Outro tipo de investimento financeiro é o que nós chamamos de reserva de caixa para capital de giro, ou seja, como eu não tenho certeza de que meu negócio vai começar dando lucro no primeiro mês, como eu não tenho certeza de como as coisas vão acontecer, eu preciso ter uma reserva de caixa, preciso ter um dinheiro disponibilizado ali na minha empresa para pagar essas contas que são contas de curto prazo. Então eu comecei o meu negócio. Se eu não tiver um recurso ali, se o meu negócio não dá certo no primeiro mês, eu preciso ter dinheiro para pagar a conta de luz, eu preciso ter dinheiro para pagar o aluguel e outras coisas mais. Então, esse primeiro dinheiro que eu coloco no caixa e falo, não, isso daqui é para garantir a segurança do funcionamento do meu negócio. Isto é um investimento financeiro. Então, investimento fixo, como eu expliquei para vocês, significa você equipar o seu negócio, levantar, né, a empresa e equipar ela, ok? Fixo.
financeiro, estoque inicial de matéria-prima de produto e reserva de caixa. Então, o dinheiro que eu vou precisar ter ali para garantir o funcionamento do meu negócio. Outro tipo de investimento é o chamado investimento pré-operacional. O que é o investimento pré-operacional? Basicamente, aquele investimento que não é fixo e nem financeiro. Então, outro tipo de investimento que eu posso vir a ter antes de começar a funcionar. Por isso que chama pré-operacional. Ok? Então, exemplo. Eu preciso fazer uma instalação elétrica no, negócio, no cômodo que eu aluguei. Eu preciso trocar o piso, eu preciso pintar o cômodo que eu aluguei. Eu preciso pagar taxas de registro, alvará de funcionamento. Licença do Corpo de Bombeiros. Tudo isso, essas coisas, esses, vamos dizer assim, detalhes, são investimentos pré-operacionais. Então, investimento fixo, levantar e equipar a empresa. Investimento financeiro, colocar dinheiro no caixa da empresa e comprar a matéria-prima e estoque inicial que eu preciso. Investimento pré-operacional, todo o resto aí, todos esses detalhes que eu preciso ajeitar antes de começar a funcionar. Beleza? Turma, então, investimento, vocês entenderam que é o gasto que eu tenho antes de começar. Os custos, tá? A palavra custos, ela só faz sentido, né? O custo só existe na produção. Então, no processo produtivo do meu produto ou do meu serviço. Então, custos são gastos que estão associados ao meu processo de produção. Então, observem como tem uma lógica. Né? Primeiro eu tive investimento para começar. Comecei a abrir a porta do negócio, o negócio está funcionando. A partir daí eu vou ter o quê? Custos e despesas. Mas aqui nós vamos falar sobre custos. Tudo que incidir sobre o processo produtivo da empresa é um custo. Eu tenho dois tipos de custos: os custos fixos e os custos variáveis. Eu vou falar para vocês agora sobre esses dois tipos de custos. Lembrando que custo são gastos que incidem só e somente no processo de produção, seja do produto ou do serviço, tá bom? Então, olha só, os custos variáveis são custos que vão variar conforme a quantidade produzida, seja de serviço ou de produto, mas especialmente aqui de produto. Por exemplo, matéria-prima. Observem, esta aqui não é a matéria-prima que eu comprei lá com o meu investimento financeiro, não. Aquela matéria-prima já acabou. Eu vou precisar comprar mais matéria-prima para o meu negócio continuar rodando e funcionando. Então, esta matéria-prima de reposição, que eu sempre vou precisar, são custos variáveis. Por que variável? Porque quanto mais eu produzir, mais gasto eu vou ter. Então, quanto mais eu produzir, mais custo eu vou ter com isso. Tá bom? Eu estou usando a palavra gasto para tudo, porque gasto é qualquer despende financeiro, independente de ser investimento, custo ou despesa, tá bom? Mas então, no caso de custo variável, quanto mais eu produzir, maior vai ser o meu custo. Exemplo, se eu tenho uma fábrica de sapatos, se eu produzir um par de sapato, eu vou gastar muito pouco de couro, de botão, essas coisas. Se eu produzir 10 mil pares de sapato, eu vou gastar muito mais. Então, eu vou gastar muito mais matéria-prima. Então, o custo variável, ele oscila conforme a quantidade produzida. Outro tipo de custo variável, mão de obra. Se eu tiver uma fábrica de sapato e for produzir um par de sapato, uma pessoa trabalhando ali é suficiente. Agora, se eu for produzir 10 mil, 100 mil pares de sapato, eu vou precisar de muito mais gente. Então, mão de obra também é um custo variável. Lembrando que aqui eu estou me referindo só à mão de obra ligada à produção, ok? Eu tenho também os insumos. O que é o insumo? Energia elétrica, diesel, se minha máquina funcionar com diesel, né? Você tem algumas máquinas funcionam com diesel. Então, tudo isso. Então,
se eu tiver uma fábrica e as minhas máquinas forem máquinas elétricas, quanto mais eu produzir, quanto mais elas funcionarem, mais caro vai vir minha conta. Então, por isso que também é um custo variável, porque está ligado à produção e porque vai ser maior ou menor conforme a quantidade produzida, tá bom? Pessoal, já o custo fixo, ele é ligado à produção, ele está diretamente ligado à produção, mas ele não oscila conforme a quantidade produzida. Então, vamos pegar o caso da fábrica de sapato que eu falei para vocês, tá bom? Se eu aluguei um galpão, vamos supor que o galpão onde as máquinas ficam não seja meu, ele é alugado, tá bom? Se eu aluguei um galpão e montei a minha estrutura ali, tá? Tive meu investimento de montar a estrutura ali. Se eu produzir um par de sapato ou se eu produzir 10 mil pares de sapato, independente de quanto eu produzir, o preço do aluguel do meu galpão é o mesmo. Então, observem, este custo, esse gasto é um custo? É um custo. Por quê? Porque ele é ligado à minha produção. É o gasto de manter o galpão. Este gasto, ele oscila conforme a quantidade produzida? Não, não oscila. Então, ele é um custo fixo. Então, independente de produzir um par de sapato, 10 mil pares de sapato, 20 mil, 50 mil, o preço do meu aluguel é o mesmo. O mesmo do meu IPTU, do seguro das máquinas, da depreciação das máquinas. O que é depreciação? As máquinas vão perdendo valor, tá? Elas vão se tornando, vamos dizer assim, mais obsoletas, mais desgastadas ao longo do tempo, independente de você utilizar ou não. É igual um carro. Você compra, por exemplo, um carro. Aí um carro zero, né? Daqui a 5 anos, independente de você ter andado nele ou não, ter andado, sei lá, eu andei só 10 mil quilômetros nele, só 20 mil quilômetros. Não importa, daqui a 10 anos ele vai estar depreciado do mesmo jeito. Mas eu andei 200 mil quilômetros nele. Provavelmente o carro com 10 anos e 200 mil quilômetros ele vai estar valendo muito pouco a menos do que o carro com 10 anos e 20 mil quilômetros, tá? Rodados. Então, depreciação é algo que acontece aí com máquinas, com estruturas e tudo mais. Então, a questão é a seguinte: está ligado ao processo produtivo? Sim, está. É custo. Oscila conforme a quantidade produzida? Sim, custo variável. Não custo fixo. Tá bom? É só esta lógica, não tem segredo. Pessoal, o nosso terceiro tipo de gasto aqui são as despesas. E aí eu peço que vocês se atentem a isso aqui. Por quê? A despesa, ela não está associada ao processo de produção, mas ao funcionamento do negócio. Eu até coloquei negócio aqui em caixa alta, né, para vocês, para frisar a palavra. Como assim ela está ligada ao funcionamento do negócio? É muito fácil da gente entender, pessoal. Você teve os gastos iniciais para montar a fábrica, comprar as máquinas e tudo mais. Beleza, isso se chama investimento, já falei para vocês. Comecei meu processo produtivo, tá? Comecei a produzir, tive matéria-prima, mão de obra, insumo, tudo isso rodando ali. Custo. Estou com o meu produto pronto. Vou vender o meu produto. Esse ato de vender o produto envolve uma série de despesas. Por exemplo, o marketing é uma despesa. A logística, a entrega do produto para o cliente é uma despesa. O controle contábil é despesa. O salário dos vendedores é uma despesa. Então, tudo que está relacionado ao funcionamento do negócio, né, especialmente envolvendo aí a questão pós-produtiva, né? Então, tudo que é necessário, é um gasto necessário para o negócio funcionar, mas não está diretamente envolvido no processo produtivo, eu chamo de despesa. E aí eu tenho dois tipos de despesa: despesa fixa e despesa variável. Eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente classifica. Qual é a diferença entre despesa fixa e despesa variável? Despesa fixa
eu consigo prever com uma certa exatidão, tá? Quanto eu vou gastar em determinado período. Então, por exemplo, o aluguel do meu escritório, observe, não é o aluguel da fábrica. Se fosse o aluguel da fábrica, seria custo, porque a fábrica é onde se produz. Vamos supor que eu tenho meu escritório separado da minha fábrica. Meu escritório funciona no centro da cidade, minha fábrica funciona no distrito industrial. Então, o aluguel do escritório seria uma despesa fixa. Por quê? Primeiro, ele não está ligado ao processo de produção. E segundo, eu sei quanto eu vou pagar todo mês do aluguel, tá? Ele não vai variar, é sempre a mesma coisa. Então, o aluguel e o IPTU do escritório seriam despesas fixas. O salário da equipe de administração. Então, na minha empresa, eu tenho, sei lá, 3, 4 pessoas trabalhando comigo na área administrativa. O salário desse pessoal, mais uma vez, ressaltando, eles não trabalham na produção, eles trabalham no escritório. Então, equipe administrativa. O salário desse pessoal é despesa. Prolabore. O que é prolabore? É uma retirada que o sócio faz com uma certa recorrência, né? Então, mensalmente, por exemplo, para se sustentar. Então, o meu prolabore, eu tiro lá todo mês, eu tiro um valor X. É um valor, viu, gente? Não é um percentual sobre vendas nem nada, é um valor definido. Então, eu vou lá e tiro meu prolabore todo mês. É uma despesa fixa, porque não está relacionada ao processo de produção, tá? E eu consigo prever. Eu sei quanto é meu prolabore todo mês. A contabilidade, né? Então, tudo isso é despesa fixa, tá? Se eu tiver, por exemplo, um orçamento definido para o meu marketing e dividir regularmente meu orçamento, eu tenho uma despesa fixa, tá? Agora, despesa variável. Vamos lá. Vamos supor que eu utilizo ferramentas de marketing, né, como, por exemplo, anúncios na internet. Então, anúncio na internet é uma ferramenta onde você paga de acordo com o número de pessoas que clicam no seu anúncio. Vamos supor. Eu sei exatamente quanto eu vou gastar no final do mês, eu posso ter um limite, mas eu não sei exatamente quanto eu vou gastar, tá? Então, alguns tipos de despesas com marketing são despesas variáveis, porque eu não consigo prever com exatidão como é que essa despesa vai se dar. Eu poderia dizer um outro exemplo, né? A comissão dos meus vendedores. Vamos supor que eu tenho uma equipe de 5 vendedores que rodam o Brasil inteiro vendendo meu produto. O salário deles, o salário, é uma despesa fixa. Eu sei quanto é que eu pago para eles todo mês. Agora, se eu pago para eles, por exemplo, 2% do valor total que eles venderam durante o mês de comissão, de extra, eu não sei exatamente quanto é. Porque um pode vender em um mês, ele vendeu 50 mil, e outro pode vender 500 mil. Então, eu não tenho precisão, eu não sei de uma forma exata, pessoal, quanto é que eu vou gastar com isso. O mesmo a logística de distribuição. Vamos supor que eu vendo pela internet. Eu tenho certeza de quanto eu vou gastar para enviar o produto para o meu cliente? Não, não tenho. Vai depender de onde o cliente mora, vai depender de quanto eu vender. Então, não, no mês eu vendi X, no outro mês eu vendi 3X, eu vendi 3 vezes mais. Então, eu preciso aí pensar, tá, na logística de distribuição como uma despesa variável, porque eu não tenho certeza de quanto eu vou gastar todos os meses com isso, tá bom? Então, são exemplos de despesa variável. Como eu falei para vocês, o marketing ele pode ser ou uma despesa fixa, se eu tiver precisamente, né, quanto eu vou gastar por mês com marketing, eu chamo de despesa fixa. Agora, se eu for utilizar ferramentas baseadas em desempenho, como por exemplo essas que eu mencionei da internet, aí seria uma despesa variável, tá bom? Eu não tenho exatamente, não consigo prever com exatidão quanto eu vou gastar. Pessoal, outro conceito que nós precisamos entender é o conceito de receitas, tá bom? Aqui é bem tranquilo de entender também receita. O que é receita? Receita é a quantidade de produtos ou de serviços que eu vendo. Então, por exemplo, eu vendi 10, vendi 100, vendi 1000, vendi 1 milhão. A quantidade vezes o preço de venda. Então, é bem tranquilo.
quantidade de produtos vendidos vezes o preço de venda. Então, se eu vendi 1.000, tá? E o meu preço de venda é 100, a minha receita é 100.000. Se eu vendi 10.000, tá bom? Vendi 10.000 e o meu preço de venda é R$1, qual foi a minha receita aí? R$10.000. Então, receita é isso. É a quantidade de produtos que eu vendi vezes o preço de venda do produto. Em alguns casos, é muito complexo fazer isso. Imagine um supermercado, por exemplo. O supermercado tem lá 5.000 itens disponíveis para o cliente. Pensa no supermercado grande, por exemplo. Imagina, ele tem que estar o tempo inteiro controlando a quantidade de determinado produto que ele está vendendo, né, vezes o preço cobrado por cada produto. E aí, em alguns casos, isso até oscila, né? Então, uma semana o produto está num preço, outra semana o produto está em outro preço. Então, não é um negócio tão simples assim de administrar, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido aí o que é receita. Então, lembrando que investimento, custo e despesa é dinheiro que sai. Receita, faturamento é dinheiro que entra no negócio, ok? Olha só, vamos pegar um caso aqui. Eu vou abrir essa fábrica de doces, tá bom? Então, primeira coisa, eu comprei o terreno. O que é esta compra do terreno? Investimento fixo. Eu montei a estrutura da minha fábrica, então construí isso aqui, ó, levantei essas paredes, né, o teto e tudo mais, montei o galpão inteiro aqui. O que é isso? Investimento fixo. Comprei as máquinas e os equipamentos para equipar a minha fábrica. O que é isso? Mais uma vez, investimento fixo. Ok. Aí, eu resolvi fazer um estoque de matéria-prima. Isso aqui é uma fábrica de doce de leite, tá bom, pessoal? Um estoque de matéria-prima. Então, eu comprei ali 10.000 litros de leite, por exemplo, e de outros insumos, açúcar e outras coisas mais. O que é isso? Investimento financeiro. Tá? Então, observem, não é mais investimento fixo, é investimento financeiro. Eu peguei o dinheiro, peguei, sei lá, 100 mil reais e coloquei no caixa do negócio aqui, para que o negócio rode aí pelo menos 6 meses, sem ter que depender das vendas. O que é isso? Investimento financeiro. Ah, eu tive que pagar o alvará para poder funcionar. Eu tive que pagar o sistema de inspeção municipal, lá, o SIM. Meu produto precisa ter uma certificação do SIM. O que é isso? Investimento pré-operacional. Tá bom? Então, até aqui foi investimento. Comecei a produzir. Acabou minha matéria-prima. Tive que comprar mais matéria-prima. Tive que contratar pessoas para trabalharem aqui comigo nessa fábrica. Então, eu contratei lá 5, 10 pessoas para trabalharem aqui na fábrica. O que é isto? Custo. Porque está relacionado ao processo produtivo. Tá bom? Então, sempre que eu encher esse tanque aqui, que essa máquina funcionar, que alguém estiver operando essa máquina aqui, tá? Eu tenho custo. Custos fixos, tá? Vamos supor aí que o seguro, por exemplo, da minha fábrica, custo fixo, IPTU é um custo fixo. Como eu não pago aluguel, né? Aluguel aqui no caso não é um custo. E custos variáveis, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, beleza? Ah, aí meu produto está pronto, eu já tenho muito produto em estoque, beleza, comecei a vender. Coloquei um outdoor na cidade. O que é isso? Despesa. Montei uma loja, montei uma loja no shopping, só para vender meu doce. O que é isso? Despesa, tá, pessoal? Eu falo despesa assim. No momento que você montou a loja, é investimento, tá? Mas no momento que a loja começou a funcionar, então, salário de quem trabalha lá e outras coisas mais, né? A manutenção daquela loja, despesa, tá bom? Então, no momento que eu montei a loja, investimento. Mas depois que ela começou a funcionar, como ela não está ligado à minha produção em si, aí no caso eu tive despesa. Então, os caminhões que vão entregar meu doce para as pessoas, não a compra deles, mas o serviço deles, o que é isso? Despesa, tá bom? Porque não está ligado ao processo produtivo,
mas é essencial para o meu negócio funcionar. Pessoal, então, qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa atividade? Nossa atividade é bem simples. Eu quero, com base em um negócio que vocês tenham pensado já, ou se vocês quiserem pensar um outro negócio, que vocês façam aí uma lista de quais são os principais investimentos fixos, financeiros e pré-operacionais que são necessários para o negócio de vocês. Quais são os principais custos fixos e custos variáveis relacionados ao negócio e quais são as principais despesas fixas e variáveis relacionadas ao negócio. Então, basicamente vocês vão levantar para mim os investimentos, os custos e as despesas. Beleza, pessoal? Então é isso. Abraço a todos. Desejo tudo de melhor, muito sucesso para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para auxiliá-los. Grande abraço.